Sob a proteção de Deus, em nome do povo paraibano, declaro abertos os trabalhos que têm por propósito uma sessão especial com o objetivo de homenagear o centenário de nascimento do professor Afonso Pereira da Silva, educador emérito, influente na história política, cultural e educacional do nosso Estado. Eu convido o deputado Nabor Vanderlei para secretariar os trabalhos. Convido o excelentíssimo senhor desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque, representando aqui o presidente do Tribunal de Justiça da nossa Paraíba, o desembargador Joás de Brito. Convido o excelentíssimo senhor prefeito Zenobe Toscano. Convido a professora Ana Flávia Pereira Medeiros de Fonseca, magnífica reitora do UNIP e filha do nosso homenageado. Convido a doutora Diana Piccoli, defensora pública e diretora da Escola Superior da Defensoria Pública, neste ato representando a nossa defensora pública geral, doutora Madalena Abrantes. Convido o historiador Willis Leal, presidente da Academia Paraibana de Letras, doutor Damião Ramos Cavalcante, está o representando. E a professora Bernardina Freira, vice-reitora da UFPB, representando a instituição. Convido a todos para que, de pé, possamos ouvir o hino nacional brasileiro.
Passo a palavra ao primeiro secretário da mesa, o deputado Nabu Vanderlei, para a leitura do expediente. Sessão especial, requerimento 264/2017, de autoria da deputada Camila Toscano, que tem o objetivo de homenagear o centenário de nascimento do professor Afonso Pereira da Silva, educador emérito, influente na história política, cultural e educacional do Estado da Paraíba. Requerimento, excelentíssimo senhor presidente, queira de Vossa Excelência, de forma regimental e depois de ouvir o plenário, para que esta Casa realize uma sessão especial com data marcada para o dia 30 de outubro de 2017, às 14 horas, no plenário José Mariz, para homenagear o centenário de nascimento do professor Afonso Pereira da Silva, educador emérito, influente na história política, cultural e educacional do Estado da Paraíba. Impossibilidade de comparecimento, senhora deputada. Cumpre nos informar que o excelentíssimo deputado Gervásio Maia, presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, recebeu e agradece o convite para a sessão especial com o objetivo de homenagear o centenário de nascimento do professor Afonso Pereira, ao tempo que apresenta suas escusas por não poder estar presente devido a compromisso anteriormente agendado. Justificativa também. Cumprimentando aí em nome do deputado Frei Anastácio, saudamos a todos que estão presentes na sessão. Em tempo informamos que o deputado Frei Anastácio estará ausente em razão de compromisso anteriormente agendado. O deputado Janduí Carneiro também se justifica que já tinha agendado outros compromissos. Justificativa também. Prezada deputada Camila, agradeço a gentileza do convite e informo a impossibilidade de comparecer participação na sessão. Professor José Loureiro Lopes. Também, presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Joás, que já está representado pelo desembargador Marcos Cavalcante. Devidamente, comunico a impossibilidade de comparecimento do desembargador Eduardo Sérgio de Almeida, presidente do TRT. Desembargadora Maria das Graças Moraes Guedes. Também justifica sua ausência em virtude de compromisso anteriormente assumido. E o Procurador-Geral de Justiça, doutor Francisco Seráfico Ferraz da Nóbrega, também justifica por já ter compromissos agendados anteriormente. Registrar a presença, capitão Carla Moreira, representando o excelentíssimo general de brigada Marcos Pupim, comandante do 1º Grupamento de Engenharia. Presença do professor Dr. Marcelo Vaik e a senhora Bete Padilha. Eram esses, senhora presidente, os comunicados. Eu solicito ao deputado Nabu que assuma a presidência dos trabalhos para que eu possa, da tribuna, fazer o meu discurso. Com a palavra a deputada Camila Toscano. Boa tarde. Novamente, boa tarde. Fazer a saudação da mesa, deputado Nabu, a nossa reitora e filha do homenageado, Ana Flávia, o prefeito da cidade de Guarabira, Zinaldo Toscano, ex-deputado, que já prestou, inclusive, essa casa uma homenagem ao nosso Afonso Pereira, a professora Bernardina Freire, vice-reitora da UFPB, o historiador Willis Leal, a doutora Diana Piccoli, representando aqui a nossa defensora pública geral, doutora Madalena, e o desembargador Marcos Cavalcante, representando aqui o nosso Tribunal de Justiça, o nosso presidente Joás.
Meus senhores e minhas senhoras, estamos aqui reunidos para comemorar uma data especial, o centenário de nascimento do educador, advogado, homem público e visionário Afonso Pereira da Silva. Nosso homenageado tem tantos atributos que fica difícil resumir nesse pequeno discurso. Tentarei contar um pouco da sua história, desse professor que enche de orgulho todos nós paraibanos. Afonso Pereira da Silva nasceu no dia 30 de outubro de 2013, há exatos 100 anos. Se vivo estivesse, hoje estaria completando 100 anos, no município paraibano de Bonito de Santa Fé. Além de docente, foi magistrado e seminarista e ocupou cargos públicos e privados, a níveis estaduais e federal. Foi professor universitário e um dos fundadores do curso de Direito da UFPB. Um dos fundadores do Instituto Paraibano de Educação, IP, em 21 de julho de 1971. Com a vida dedicada à educação, ele também foi responsável pela fundação de diversas escolas de nível fundamental e médio na nossa Paraíba. O professor se destacou como criador e presidente da Fundação Padre Biapina, presidente da Academia Paraibanas de Letras, APL, membro do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, provedor da Santa Casa de Misericórdia, deputado estadual, oficial do Exército Brasileiro, jornalista, diretor fundador do jornal Correio da Paraíba e membro do Conselho de Notáveis desse jornal, do jornal Correio da Paraíba. Em 17 de outubro de 2011, o Senado Federal homenageou o professor Afonso Pereira com o título de maior professor do Brasil. E foi essa uma justa homenagem, já que o professor ajudou a instituir 275 unidades de educação, a maioria delas sem utilização de recursos públicos. Em 2007, o professor Afonso foi homenageado nesta casa pelo então deputado estadual Zenóbio Toscano, atual prefeito de Guarabira, com a maior honraria, a medalha Epitácio Pessoa. Conheci sua história de luta e de trabalho através do meu pai, que sempre foi admirador do seu trabalho como um exemplo, considerando-o um visionário na educação. Afonso Pereira morreu no dia 8 de junho de 2008, no Hospital da Unimed, nesta capital, aos 90 anos, deixando um grande legado para a Paraíba, contribuindo para levar aos paraibanos o bem mais precioso que se pode ter, que é a educação. Tenho certeza, magnífica reitora, que a semente plantada pelo seu pai, como um dos fundadores do UNIP, criou raízes indestrutíveis no cenário educacional do estado da Paraíba, pela grandeza que hoje essa instituição representa. Parabéns a Vossa Excelência por dar continuidade a essa brilhante ideia, a essa brilhante obra do seu magnífico pai. Obra, inclusive, que eu fui estudante do UNIP, me formei em Direito em 2003 naquela instituição. Então, parabéns a Vossa Excelência por dar continuidade à semente que foi plantada pelo seu pai há 46 anos. E a todos vocês, o meu agradecimento por estarem nesta sessão, fazendo essa merecida homenagem a um homem tão visionário como foi Afonso Pereira. Muito obrigada. Convido a deputada Camila para reassumir a presidência dos trabalhos. Registrar a presença do professor André Lucena, gerente de tecnologia da UNIP. Eu convido agora a professora Bernardina para fazer uso da tribuna. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa em nome da deputada Camila e ao povo de Guarabira em nome do prefeito Zenóbio Toscano, à Justiça em nome do desembargador Marcos Cavalcante e aos historiadores e a todos aqueles que se dedicam em não deixar no silêncio e no esquecimento a memória desta cidade, o nosso historiador Willis Leal. E, em especial, cumprimento a educação paraibana em nome da magnífica reitora, professora Ana Flávia. Por algumas razões. A primeira delas
por dar continuidade ao legado que seu pai plantou. Mas estou aqui em especial para falar em nome da Universidade Federal da Paraíba. Este homem visionário, do qual tive o honroso prazer de conviver, de aprender com ele, me ensinou muitas lições, das quais uma eu trago sempre no peito, não na condição de vice-reitora, mas na condição de membro da UFPB desde 1984, quando entrei e ingressei naquela casa aos 16 anos e 5 meses, na condição de estudante. Em seu brasão existe o lema, em latim, sapiente edificat, a sabedoria edifica. Um homem que àquela época, quando da fundação da Universidade Federal da Paraíba, em 1955, José Américo de Almeida já dizia: eu vos dou asas, outros vos darão o selo da perpetuidade. E Afonso Pereira reiterou esta frase quando nos disse: sapiência edificat, só a sabedoria é capaz de edificar. As asas, sim, mas a sabedoria edificaria o homem. E complementa em seus discursos: pelo estudo e pelo trabalho serás um homem livre. Afonso Pereira fez questão de ser reconhecido na condição de professor, profissão não muito respeitada no Brasil de hoje, todavia uma profissão que é capaz de transformar qualquer sociedade. E a Universidade Federal da Paraíba sente-se orgulhosa de tê-lo tido em seus quadros como chefe de gabinete, como professor que pensou o direito autoral e fez nesta cidade, na Paraíba, em João Pessoa, o primeiro congresso de direito autoral. Quando ainda sequer se falava em plágio, se falava em tirar cópia do outro como um processo judicial. Então, Afonso Pereira, ele tinha uma visão para além de seu tempo. Era um homem que estava para além do seu tempo com ideais visionários, mas, sobretudo, com ideais revolucionários. Quando, ainda em período de ditadura, se era proibido educar, ele botava na frente da escola padaria, ensinava o homem a fazer pão para buscar e ganhar o seu quinhão, mas nos bastidores estava ensinando o ABC, porque ele acreditava que era preciso ter sim uma profissão, mas era preciso ser educado. E é nessa concepção que, algum tempo atrás, foi lançado um documentário chamado Filho de Bonito, feito na cidade de Bonito de Santa Fé, para preservar a memória de seu ilustre filho, que abdicou de seus ideais seminaristas ou religiosos e disse: não voltarei para o seminário para dedicar-me à minha cidade natal, à minha terra natal. Educou em Bonito de Santa Fé, mas estendeu, educando a esta Paraíba em mais de 200 escolas, desde o ensino básico ao ensino profissionalizante e ao ensino superior. Na universidade, ajudou e construiu o primeiro regimento daquela casa, que agora nós estamos instalando a Estatuinte e que modificará o novo estatuto daquela casa. Significa dizer que as raízes plantadas, ou as asas das quais falava José Américo de Almeida, voaram. Voaram pelos ideais de Afonso Pereira, que implantou a primeira biblioteca e instalou a primeira estante da Biblioteca Central, quando da mudança para o campus, para o Centro Universitário de João Pessoa. Posterior à sua passagem pela universidade, foi o primeiro professor de Direito Romano na Universidade Federal da Paraíba. Afonso Pereira vivia constantemente em aprendizado permanente. E a isso ele nos mostra que somos um eterno aprendiz. Por outro lado, era um homem que sorria para a vida, embora tivesse vindo de uma vida dura do Alto Sertão paraibano. Porque ele não tinha medo de ousar, porque ele não tinha medo de sonhar, porque ele não tinha medo de ensinar. E foi pensando dessa forma que eu incluí na minha vida a sua célebre frase: pelo estudo e pelo trabalho serás um homem livre. E eu me tornei livre tentando cumprir esses dois papéis. A Universidade Federal da Paraíba sente-se honrada em manter Afonso Pereira vivo em seu brasão,
Sapiente edificate, a sabedoria edifica. E pelo estudo e pelo trabalho serás um homem livre. E ele deu continuidade a esse esforço, quando implementou e encampou com outros 6 companheiros o IP, do qual a professora Ana Flávia é a magnífica reitora. Portanto, esta sessão solene, deputada, é uma sessão extremamente importante, porque ela tem para o FPB um sentido: a valorização do educador e a valorização da educação, sobretudo praticamente no último dia do mês em que se comemora o Dia do Professor, que é no dia 15 de outubro. E hoje, Afonso Pereira diz: nasci em outubro. E parece que já predestinado a manter não só o dia 15, como outubro, para a comemoração do Dia do Educador. Foi consagrado pelo Senado Federal como um dos maiores educadores brasileiros. Atuou no teatro, atuou na música, porque foi ele que criou o embrião da primeira Orquestra Sinfônica Paraibana. Embora alguns esqueçam dessa história, mas foi Afonso Pereira que custeou, inclusive do próprio bolso, trazendo para a capital a primeira Orquestra Sinfônica a se apresentar em praça pública, dando possibilidade para que outras pessoas assim o assistissem. Mas também era, de certa forma, rebelde com seus ideais. Tão rebelde que disse a Gazi de Sá que som era qualquer música, bastava ter sonoridade. Não necessariamente o piano, mas se havia sonoridade, nisso havia o início musical. E aí criou oportunidades da música clássica, mas também prestigiou a música popular brasileira, a música nascida das massas. Afonso Pereira se curvava diante de todo ser humano, sem perguntar a origem familiar. Simplesmente queria saber qual a disposição do aprender a aprender. E este homem que nos ensinou a aprender, é sim considerado o maior educador brasileiro. E para o FPB, ele plantou a nossa semente de que só a sabedoria edifica. E a Universidade Federal da Paraíba sente-se honrada, mas sente-se também comprometida em manter o ritmo de um crescimento vertiginoso, apesar dos cortes governamentais, e dizer que é preciso torná-la ainda maior, para honrar o nome deste homem. Muito obrigada, deputada, por esta sessão. Obrigada aos senhores e ao FPB. Honra e mantenha em seu brasão a sapiência edificante. A sabedoria edifica. Muito obrigada a todos e a todas. Agradecer à professora Bernardina pelo lindo discurso e fala com propriedade de quem conheceu. Eu posso dizer que, e tenho dito nas entrevistas, que uma das razões dessa sessão é justamente deixar a memória viva do pai de Vossa Excelência, porque eu acho que foi uma história tão bonita para a nossa educação, é uma visão, a visão que ele tinha inovadora, ela merece ser relembrada para que nós tenhamos sempre em mente o quanto ele foi importante para a educação e para a nossa Paraíba. O próximo orador é o historiador Isle Leal, quem convido para fazer o seu discurso da nossa tribuna. Senhores componentes da mesa, minhas senhoras e meus senhores, vou ser breve, doutor Roberto Cavalcante. É uma honra e eu fico sensibilizado representar nesse momento a Academia Paraibana de Letras, da qual eu e o nosso querido Afonso tivemos juntos durante 16 anos. Convivi com Afonso em 3 níveis. Nunca foi meu professor formalmente. Convivi nos inícios, no começo, no germe do Jornal Correio da Paraíba. Eu e outro grande amigo dele, já falecido, que nós iniciávamos a crítica cinematográfica, e foi Afonso que deu uma página inteira ao cinema para eu e Zé Rafael de Menezes fazermos a cultura cinematográfica inaugurada no Jornal Correio da Paraíba. A partir daí,
me aproximei bastante dele quando fui, e ele também, fomos nomeados. Eu estive durante 17 anos como membro do Conselho Estadual de Cultura. Afonso teve, me parece, uns 13 ou 14 anos. Eu era vice-presidente e ele foi presidente. Tínhamos um labor diário. Foi aí que eu entendi a grandeza humana, o sentido da cultura que ele entendia na sua expressão mais ampla, maior, mais profunda. Ele era um homem que, como se diz hoje, dos 5, 6, 7 instrumentos. Uma vez eu brincando com ele no Teatro Santa Rosa, numa abertura da Orquestra Sinfônica, que ele reorganizou. Quem reorganizou a Orquestra Sinfônica foi Afonso Pereira. Ele chegou lá e disse: você toca que instrumento aqui? Ele disse: reco-reco. Ele, quer dizer, era um homem que tinha um humor, ele tinha um espírito público fantástico. Afonso Pereira é o tipo da pessoa que ele não sabia só das coisas, ele sabia fazer as coisas. Ele era um ícone no melhor sentido do termo. O DNA dele é um DNA do homem sapiens, do homem de uma cultura ampla, de um homem de uma cultura profunda. Ele tinha o barroco, a moldura de Roma, mas no fundo, ele era um ateniense. Era um homem da cultura mais profunda, Marcos. Era um homem de uma grandeza humana, de uma clarividência de raciocínio brilhante. Eu recordo quando houve aqui esse evento que a minha querida professora referiu aqui, sobre o direito autoral, foi uma coisa fantástica. Ninguém no Brasil sabia nem o que era direito autoral. Já sabíamos o que era picaretagem, mas o direito mesmo, e foi o Afonso. Ele foi para um seminário no México, inclusive estudar isso. Ele tinha uma múltipla, ele era, para usar uma expressão atual, era um multicefatato, era um homem amplo, era um homem que tinha uma dimensão cultural bem maior do que todos nós dessa Paraíba. Porque ele era um privilegiado. Ele é um ícone mesmo. O DNA de Afonso era produzir cultura. Ele inventou e colocou aqui um observatório astronômico. Você sabe a coisa mais genial? Eu tive umas 3 ou 4 vezes com ele, aqui perto, ali, naquela rua ali atrás, na 13 de maio. Passava horas e horas olhando o cosmos, vendo as estrelas. Quer dizer, veja que coisa fantástica. Numa cidade onde a ciência é tão pobre, eu diria inexistente, ele colocou um observatório astronômico. Trazia os alunos das escolas do interior para ver o céu, para ver os astros, para ver como nós somos limitados em relação à natureza como um todo. Ele tinha essa grandeza, ele pairava acima de todos nós. Na Academia Paraibana de Letras, do qual a gente conversou muito, trabalhamos muito, a academia na época passava por uma crise muito séria, inclusive fisicamente o prédio em ruína, e Afonso sempre teve esse espírito de fazer. Era um homem que fazia, era um homem que atuava, não só pensava, nem só estudava. Era um distribuidor de cultura. A palavra é essa, ele distribuía. E ele somava essa distribuição, dando a cada um o seu papel, a sua dimensão e a sua grandeza. Sinto, portanto, até emocionado em falar de Afonso. Porque, de fato, o legado dele é maior do que essa sessão. O legado dele é uma coisa grandiosa que precisa ser explicitada, precisa ser amada e divulgada. Obrigado a todos. Primeiro, agradecer ao nosso historiador Willis pelo discurso. E cada discurso nós vamos conhecendo um pouco mais do homenageado. Eu gostaria de convidar o nosso senador
Roberto Cavalcante para fazer parte da mesa. E já deixo facultada a palavra, se quiser. Já convidando, então, para fazer uso da palavra na nossa tribuna. Boa tarde a todos. Isso é que é o famoso pular de paraquedas, né? Porque, na verdade, nós chegávamos por um dever, uma obrigação de coração, uma obrigação mental e uma obrigação cívica de estar aqui nesse momento tão lindo. Excelentíssima senhora deputada Camila Toscana, aqui presidindo, nossa amiga, filha de uma família extremamente amiga, tradicionalmente amiga, meus cumprimentos. Excelentíssimo senhor deputado Nabor Vanderlei, aqui é tudo amigo, na verdade. Se eu for omitir, vem essa tradição de amizade com o Nabor, vem de chamar Naborzinho e de ter encontrado no voo com a minha estimada guerreira, batalhadora, que muito me honra a sua amizade, ex-deputada Chica Mota, prefeita Chica Mota, e não posso deixar de fazer referências de gratidão pelo comportamento dela durante todas as nossas vidas. Ao excelentíssimo senhor desembargador Marcos Cavalcante Albuquerque, meu primo, não é? Na verdade, eu brinco muito de que quando as pessoas têm como a imagem do desembargador Marcos, na hora que eu pego carona nesse Cavalcante, que é uma família única, mas eu não posso deixar de chamá-lo com muita honra de primo. Senhora professora Flávia, vizinha da minha filha, amiga, filha de um casal fantástico. Na verdade, eu dizia minutos atrás que a Paraíba precisa, na verdade, resgatar histórias como a história de Afonso, histórias como a família de Afonso, que Afonso ele não foi construído sozinho, ele foi construído fruto de uma parceria familiar com a sua esposa, que ainda hoje defende esse acervo, e não podia ser diferente. A doutora Flávia, não podia ter surgido alguém que não honrasse esse DNA dos dois. Então, sua história, sua trajetória no Brasil e no mundo, reconhecida internacionalmente pelo seu talento, pela sua competência e seriedade. Então, me honra muito dar sequência a essa tradição de amizade. Excelentíssimo senhor Zenóbio Toscano, nosso amigo, tradicional político, me acompanha e nos acompanhamos as nossas vidas todas, né, Zenóbio? Estivemos em lugares politicamente distintos, estivemos unidos, mas nunca deixamos de ter um carinho especial um com o outro. Aí, eventualmente, agora, me lembro das primeiras visitas minhas, na história da minha vida, a Guarabira, eu tinha o privilégio de ter o acolhimento na sua residência, então sempre um expoente da política e um conquistador de pessoas. Professora Bernardina Freire, vice-reitora da Universidade Federal da Paraíba, que assistiu o final do seu depoimento, que na verdade era uma constatação de uma verdade,
honrando também o professor Afonso e suas ligações com a Universidade Federal. A doutora Diana Piccoli, defensora pública, diretora da Escola Superior da Defensoria Pública, imenso prazer de saudá-la. Historiador Willis Leal. Ah, meu Deus, se o Willis Leal, se eu tiver de falar do Willis Leal, quem vai chorar sou eu. Na verdade, o Willis é um batalhador paraibano, um resgatador das histórias, em todos os sentidos, histórias com E e histórias com H. E é um privilégio saudá-lo e assistir seu depoimento extremamente lúcido, extremamente verdadeiro no tocante à marca que deixou Afonso Pereira. Aqui estava meu nome, então eu mesmo. Então, talvez eu tenha muito pouco o que falar, porque se eu fosse me preparar para fazer um pronunciamento, um resgate da história de Afonso Pereira, eu passaria com todos nós aqui a tarde toda, entraríamos à noite. Mas, na verdade, eu gostaria de refazer o depoimento que dei há poucos minutos à TV Correio, no sentido de que, para nós que fazemos o Sistema Correio, foi um extremo privilégio receber uma empresa com a qualidade do DNA que tem o Sistema Correio. E o DNA, da mesma forma que está inserido nas pessoas, ele está inserido dentro das empresas. Nós herdamos DNA de pessoas fantásticas que se juntaram numa ideia de fazer um sistema de comunicação há 60 e tantos anos atrás. 65 anos atrás. Não é fácil. Um outro país, uma outra Paraíba, mas a visão, e nesse ponto, a doutora Flávia, que testemunha do dia a dia do professor Afonso, sabe que era um visionário. Uma pessoa que enxergava além da linha do horizonte. Então, o Sistema Correio, a ousadia que o Sistema Correio eventualmente tenha mantido ao longo da sua história, nada mais é do que resgatar esse DNA. Um DNA de um Afonso, um DNA de Ascendino Leite, um DNA de nosso fundador, Teotônio Neto, todos especiais. E dentre esses especiais, que tinha o político empresário, tinha o intelectual Ascendino, tinham N outras figuras fantásticas que participaram da fundação do Sistema Correio, mas Afonso tinha aquele dom especial, dentro da sua visão, de enxergar a parte da contribuição que uma empresa de comunicação podia dar na formação da educação. Ele, como visionário da educação, empreendedor, que às vezes a gente fala visionário e pensa que é um cara que vivia no mundo da lua. Não, ele enxergava mais do que a lua, mas ele era capaz de materializar, e está aí o IESP, está aí a Unip, está aí a N passagens de Afonso na história. Está aí o Correio da Paraíba. Então, na hora que você tinha dentro da sua estrutura de fundação, de concepção, uma pessoa como Afonso, então eu diria que nós tivemos muita sorte. Porque hoje nós damos, na verdade, continuidade a nível de célula empresarial ao trabalho de Afonso. Hoje era um dia realmente dificílimo de eu estar aqui. Eu disse, eu não posso faltar, vim de uma reunião, estou indo para uma outra reunião, não me preparei para estar aqui falando aos senhores e às senhoras, mas, na verdade, eu não podia negar um testemunho nosso, e o que eu falo em nome da família Correio, não Roberto Cavalcante, mas da família Correio como todo, todos os funcionários, todas as pessoas que colaboraram, pessoas que estão aqui conosco hoje, pessoas que já se foram, estão no outro plano existencial, mas, na verdade, uma homenagem a um centenário de Afonso não poderia
prescindir da obrigação de eu testemunhar aqui. Então, é por isso que eu encerro minhas palavras dizendo: sou grato a Afonso, sou grato à história da sua vida, sou grato ao DNA que ele legou ao Sistema Correio. Muito obrigado. Agradecer a nosso Roberto Cavalcante pelas palavras, ao tempo em que eu convido a nossa professora Ana Flávia Pereira, reitora, magnífica reitora do UNIP, filha do nosso homenageado, para fazer uso da palavra. Eu gostaria de agradecer a todos da mesa a presença, no nome da nossa deputada Camila Toscano. Mamãe iria fazer iria dizer essas palavras, mas infelizmente ela ficou tão emocionada pela celebração do aniversário de papai que me pediu para eu falar por ela. Antes de ler o texto que ela me passou, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelas palavras. Acredito que cada um de vocês tem uma visão de uma faceta de meu pai. Talvez a única visão que eu possa acrescentar seria a visão da pessoa que ele era, como pai e como amigo. Papai, na verdade, ele era uma pessoa livre. Livre. Ele não tinha barreiras no pensamento. Ele não tinha medo de dizer o que era certo ou errado. E ele sempre fez o que ele achou que tinha que fazer, independente do momento político, independente de ganhar dinheiro, independente de ser uma pessoa poderosa ou ser uma pessoa rica. Ele simplesmente acreditava no que ele fazia. E eu nunca vi papai fazer nada esperando nada em troca. Então, eu cresci e fui educada por uma pessoa que, de certa maneira, era subversiva aos ambientes da época. Ele trazia educação numa época onde era subversivo trazer educação para Paraíba. Era uma afronta às famílias que dominavam o Estado achar que a população poderia ser educada e que, portanto, poderia ser livre. Ele sinceramente acreditava nisso e ele fez. Então, o que é que eu aprendi com uma pessoa como meu pai? Que tudo é possível. Absolutamente possível. Se você está disposto a pagar o preço. Como muito poucas pessoas no mundo estão dispostas a pagar o preço, realmente essa homenagem eu agradeço porque é uma homenagem a uma pessoa que acreditava nas coisas. E hoje o mundo não acredita em quase nada. E o mundo não está disposto a colocar as ações aonde eles dizem que acreditam, porque na verdade eles não acreditam. Então, é uma questão interessante, porque papai era uma pessoa que fazia o que tinha que fazer, mas era extremamente pragmático. E o que é que ele quer dizer ser pragmático? Ele era bondoso. Ele acreditava e ele dizia e perdoava as pessoas que não tinham coragem. Ele simplesmente dizia, eu vou fazer, mas as pessoas não podem, não têm coragem,
tem empecilhos, tem medo. Então, eu acho que isso foi a grande coisa que eu aprendi do meu pai. Eu, sinceramente, hoje olho para trás e vejo que eu fiz tudo que eu achei que eu tinha que fazer. E eu nunca tive medo. E isso é uma coisa muito difícil de se aprender. Porque significa que você não está preso a nenhum conceito, não está preso à política, não está preso a conveniências. Então, isso é muito importante. Então, eu quero dar esse depoimento como filha dele. E, para terminar, eu vou ler o que mamãe pediu para eu ler para vocês. Isso é um poema, papai era poeta também, chamado O Confronto. O direito é o imutável. A lei é mutável. O direito é a regra. O direito, a lei é a exceção. O direito é substantivo. A lei é adjetivo. Direito é gênero. A lei é espécie. Direito é o todo. A lei é a parte. Direito é a nação. A lei é o Estado. Direito é a liberdade. A lei é a escravidão. Direito é o homem. A lei é o cidadão. Direito é o absoluto. A lei é o relativo. Direito é o universo. A lei é o sistema. Direito é o total e o absoluto. A lei é o desigual e mesquinho. O julgamento do direito é o correto. O da lei é o incerto. O direito é igual, a lei é o desigual. Afonso Pereira. Obrigada. Eu gostaria de, em nome da nossa Assembleia, entregar esse ramalhete à nossa reitora, que recebe essa homenagem em nome da família do nosso homenageado, enquanto filha. Então, que receba essa homenagem da Assembleia Legislativa da nossa Paraíba. E acho que essa sessão, diante de todos os discursos aqui proferidos, por pessoas que de fato conheceram o nosso homenageado, mostra a importância dele para a nossa Paraíba. Não restou dúvidas da sua visão, da sua ideia, dos ideais que deixou e das sementes que plantou para a nossa Paraíba, em especial para a educação da nossa Paraíba. Então, eu encerro essa sessão fazendo essa homenagem em nome da nossa reitora, da magnífica reitora, a família do homenageado, agradecendo a presença de todos e dizendo que, de fato, foi um grande dia para a nossa Assembleia Legislativa. Muito obrigada a todos.